Boa noite, meu povo. Que coisa boa voltar a este encontro, Paulinho, vocês e eu. Vamos então iniciar esta meditação orando. É tão bom orar. Muitos contestam a eficácia da prece, porque Deus sabe tudo que a gente precisa. Para que orar? A oração é um gesto de humildade, é um gesto de aceitação dos desígnios divinos. Mas não vamos falar sobre isso agora, porque o tema da noite é a culpa. Vamos então nos conectarmos com as ações do bem, com as esferas do alto, com os espíritos venerandos que estão sempre nos ajudando e pedir que eles aquietem nossa mente, nosso espírito, reduza nossos medos, inseguranças, tristezas, para que possamos continuar vivendo, acreditando no bem, acreditando que podemos cada dia sermos pessoas melhores. E para isso é preciso voltar também nosso olhar para aqueles que sofrem. E o sofrimento pulula em toda parte, nos hospitais, nos cárceres, nas vielas, em nossas casas. Que a misericórdia veneranda, que Deus, através dos seus emissários, leve onde tiver o sofrimento, o seu regaço, o seu apacentamento, para que nós, sofredores, possamos compreender que tudo passa e que tudo tem uma razão de ser. Mas como falei a vocês, o tema da noite é a culpa. A culpa não deixa de ser uma herança cultural para a construção da nossa fé. Lembra que se falava no pecado original, todos nós viemos dele e já nos sentimos culpados por causa disso. Havia também uma necessidade nas orações de nos chamar a atenção para a culpa. Uma delas diz: minha culpa, mea culpa, minha tão grande culpa. Nos levando a esse sentimento que não nos traz benefícios. Joana de Ângeles, que através de Divaldo Franco, publicou a série psicológica. E muitos se perguntam, mas como ela entende de psicologia? E ela informou a Divaldo que levou anos na espiritualidade, estudando psicologia, para poder, através dele, trazer esse conjunto de livros, que é a série psicológica de Joana de Ângeles, e que nos faz muito benefício. Nessa série tem um livro, Vitória sobre a Depressão. Ele tem um capítulo em que ela fala assim, que a culpa é impiedosa de tal forma que incute na nossa consciência um mal-estar e nos causa um dano estarrecedor. Mas é evidente que quando ela diz isso, ela diz que a culpa, ela tem que ser diluída, que nós não podemos viver alimentando esta culpa. E muitos assim se comportam, ao ponto de ficarem tão culpados e levarem para a outra vida as culpas que alimentou no teu espírito.
No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, quando recebeu as informações tratadas nesse livro, diz assim: a culpa, logo no início, acompanha o culpado. Porque muitas pessoas não diluem a culpa e levam esta culpa para outra vida e, ao reencarnarem, já vêm com essa sensação de desagrado. Outro dia, eu ouvi André Trigueiros, um repórter muito festejado, uma pessoa estudiosa da doutrina, ele dizendo que a culpa é zero, que a culpa não adianta nada. Eu permito discordar dele. Eu acho que a culpa ela é necessária, sim, porque a culpa é o gatilho que nos faz nos arrepender. A culpa é que nos faz avaliar a nossa atitude, muitas vezes desagradável, muitas vezes há pessoas que gostam de nos provocar. E ao sermos provocados, nós reagimos. E às vezes não na mesma proporção. A reação é mais violenta do que a provocação. E gera em nós um sentimento de culpa. Então, a culpa é que promove o raciocínio sobre o erro, o alcance do que fizemos e que gera o arrependimento. O que não se deve realmente é ficar prisioneiro das nossas culpas, porque culpa nós temos. E vamos ter sempre, porque somos pessoas ainda com um grau de imperfeição, que estamos procurando melhorar, estamos procurando avançar na nossa caminhada. Há pessoas que dizem, os estudiosos do comportamento humano, que o arrependimento, que a culpa provoca, este arrependimento é um avanço moral. O que nós temos é que aceitar e admitir que erramos, que nossa atitude não foi justa, nem meritória, nem correta, nem decente. Aceitar, admitir e não querer justificar. Porque tem vários motivos para a gente se descompensar, para a gente errar, para a gente se sentir culpado. Mas o que temos que perceber? Erramos, sim. A culpa não mostrou o erro? Mostrou. Temos que reparar este erro. Vocês conhecem, não sei, a maioria, tem um livro que foi o primeiro livro espírita que eu li, já li 3 vezes, chama-se Paulo Estevão. É um livro extraordinário que eu recomendo a todos vocês. Saulo de Tarso era o nome de um grande da época na comunidade judaica, onde ele mandava e desmandava. Era tido como uma figura extraordinária. Este homem, Saulo de Tarso, perseguiu os cristãos de uma forma tão tenebrosa. Ele mandava apedrejar as pessoas, mandava matar. Fez um saceiro, como se diz, àquela época. E um dia ele percebeu que existia uma pessoa chamada Estevão, que não era Estevão, o nome dele era Ezequiel. Estevão estava pregando Jesus, explicando, falando sobre a Boa Nova, sobre os conceitos do Evangelho. E este Saulo de Tarso o condenou à morte por apedrejamento em praça pública. E quem foi? E ele era noivo, Saulo, de Abigail, que era irmã de Estevão, mas ela não sabia, ela procurava Estevão, sabia que ele estava na prisão, e o noivo, Saulo,
convidou-a para assistir este apedrejamento. Ela disse, de maneira nenhuma, eu não quero. Uma coisa dizia ela que não queria, ela não sabia que se tratava do irmão. É um tal de Estevão. E naquela época, ela, dominada pelo noivo, foi. Quando os olhos dela bateram nos olhos do irmão, ela se emocionou de tal jeito e ele também. Mesmo sabendo que se tratava do cunhado, ele mandou apedrejá-lo até a morte. E assim, Saulo de Tarso continuou perseguindo de forma devastadora os cristãos. Um dia, quando ele ia a Damasco, perseguir mais cristãos. Estava a cavalo quando apareceu um clarão imenso que o cegou momentaneamente. O cavalo se apavorou e ele caiu ao chão. E daquele clarão surgiu uma voz que dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse, o que queres de mim? Naquele momento, Saulo encheu-se de culpa e, ao mesmo tempo, a culpa levou ao arrependimento. Ele disse, de hoje em diante, eu vou reparar todo o mal que eu fiz. E ele começou a pregar a boa nova, começou a pregar o evangelho de Jesus. E ninguém entendeu. Aquele homem importante da corte, da comunidade judaica, ele desistiu de poder, de prestígio e começou a pregar. E aí foi sendo perseguido e não desistiu. Vez por outra ele lembrava, não mais com culpa, mas com arrependimento de tudo que ele fez. E dizia, eu posso me transformar fazendo bem. E assim ele foi indo, ele mudou o nome. Passou a ser Paulo, o apóstolo dos gentios. Então essa ideia hoje da modernidade, dos terapeutas, psicólogos, não tem a culpa, como não tem? É o mecanismo que nós temos para reconhecer erro e nos arrependermos. E ele realmente dedicou a vida dele a servir ao próximo, criar comunidades, observar os doentes, fazer uma proteção extraordinária. Então, o arrependimento, a reparação, transformou esse cidadão. Em outra oportunidade, Jesus, que era um conhecedor da nossa alma, das nossas questões, dos nossos impedimentos, da nossa pequenez moral ainda. Já falei aqui algumas vezes no episódio da adúltera, que estavam apedrejando-a, quando chega Jesus e diz, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E aí correu um para lá, outro para cá e foi todo mundo embora. Pecado, as traduções, ele diz quem nunca errou, quem nunca se equivocou. E a gente erra toda hora. Então, ele depois chega para a adúltera e diz assim, vá e não volte a se equivocar. Este vá, tenha consciência, perceba o seu erro, a culpa e siga adiante. Não fique contaminado, se maltratando pela culpa. Isso é que não devemos em hipótese alguma. Outra frase interessante de São Paulo, atribui-se a ele, que ele diz assim, o amor encobre uma multidão de pecados. Naquele livro que eu falei, de Joana de Ângelo, depois que ela faz esse comentário, ela diz assim, dilua a sua culpa, vá dissolvendo a culpa. E de que forma a gente vai dissolvendo a culpa? Fazendo bem, amando, como disse São Paulo, porque o amor encobre uma multidão de nossos erros. E
Joana de Ângeles, ela ainda diz, faça o bem, ajude alguém, vá neutralizando os seus erros através do benefício a alguém. Às vezes, uma palavra, um gesto, um elogio, você vai contemporizando e vai reduzindo. Quantas pessoas adoram provocar culpa na gente? Eu não tenho muito tempo, eu nem participo de rede social. E não tenho muito tempo, eu tenho muita demanda. Tem uma pessoa que me cobra porque mandou a foto dos netos e eu não fiz nenhum comentário, eu não vi, eu não disse nada, porque mandou uma outra coisa. É uma cobrança para ver se eu fico com culpa, porque há pessoas que fazem isso para a gente ficar culpado. Mas a gente não deve ficar culpado quando tem a consciência aquietada e com a certeza de que aquele seu comportamento, por exemplo, não teve o condão de espizinhar o outro. Então é tudo muito com a nossa consciência. Não adianta errar e querer justificar este erro. Ah, Paulinho, me desculpe, mas eu estava hoje com dor de cabeça. Paulinho, me desculpe, mas eu tive um dia horrível. Não, admita. Quer dizer, não admita. Não, admita que você errou. Admita que sua atitude não merecia que você fizesse isso com aquela pessoa. E você vai diluindo. Há um outro pensamento, eu acho que eu falei nele a semana passada, não lembro. Tão bonito que Chico Xavier disse que quanto os bons espíritos percebem que nós estamos praticando gestos generosos em direção ao outro, aquele karma que iríamos cumprir, ele é suspenso por prazo indeterminado. Então você vai se ajustar com a lei de Deus quando estiver mais tranquilo, mais sereno, mais apaziguado, mais compreensivo. E assim, desta forma, você resgata, você repara seu erro sem um intenso sofrimento. Portanto, quero lembrar que a culpa existe. Todos nós sentimos culpa, não é, Paulinho? Agora, para que cultivar? Ela vem, lhe mostra aonde você errou, você procura corrigir. Mas não entrem nesse processo, porque pode virar uma patologia. Eu tenho um querido amigo, ele atropelou uma pessoa e aquilo veio martirizando de tal forma que um dia ele chorou copiosamente, porque minha mãe disse assim, hoje se Suzana fosse viva, uma irmã que eu tinha, estaria fazendo 60 anos, tem muitos anos hoje, Suzana já estaria com 90. E ele disse, Dona Omé, a senhora ainda lembra dessa sua filha que morreu com 5 meses? A mãe disse, lembra. Ele disse, então, o rapaz que eu atropelei e que morreu, a mãe dele deve sofrer essa dor imensa. Então ele chorava copiosamente. E a minha mãe disse, já passou, já aconteceu, ore para este rapaz, para a mãe dela, que é a forma de você ir compensando, até porque você não provocou a morte dele, porque quis. Portanto, vamos confiar em Deus, nos nossos guias, nos nossos mentores. Agradecer sempre. Agradecer por cada erro que nos traz a oportunidade da correção. Pedir ao Pai que nos ampare, nos proteja e nos guarde. Namastê. Nada te espante.
Te espanta.